Olá, queridos amigos, tudo bom? Sou o pastor Leonardo e você está comigo em mais um programa Semear da Rede. Semear na rede, dessa vez gravado, tá bom? Mas você não vai ficar sem a sua mensagem. E essa mensagem de hoje, que eu quero trazer para você hoje, fala sobre a melhor vacina do mundo. Você sabe qual é? Nós estamos em tempos, né, de vacinação, o pessoal falando da Pfizer, vacina da Pfizer, Johnson, Coronavac, tempos de pandemia e toda hora surge uma nova variante, e aí fica naquela, será que a variante Delta, a variante Omicron, será que essas vacinas que nós estamos tomando, será que elas protegem de fato ou não protegem? Então a gente fica se perguntando qual é a melhor vacina. Alguns falam que a Johnson é a melhor, outros falam que a Coronavac é melhor, outros falam que a Pfizer é melhor. Mas qual é a melhor vacina para um vírus que está na humanidade há muito tempo, há muitos e muitos e muitos anos, né? A gente fica vendo aí, quando se fala de Covid, né, ou de coronavírus, ah, ah, esse assunto está em alta, né? Essa coisa de vírus está em alta. Mas a gente percebe que não é só o Covid, não é só o coronavírus, existem vários outros vírus, existem centenas de outros vírus que estão aí também, e que existem várias vacinas, como influenza, sarampo, meningite, por aí vai, né? Existem outros que existem várias outras vacinas. Quando nós nascemos praticamente, por exemplo, na época que eu estou gravando esse vídeo, uma semana atrás, meu filho, que está com um aninho, um pouquinho, tomou de uma vez só 3 ou 4 vacinas, um negócio assim. Isso vai fazer, ele vai tomando vacina até um determinado ponto. Primeira dose, segunda dose de uma vacina, primeira dose de outra e por aí vai. E o que a gente mais vê, né, nessa época que a gente está passando numa pandemia, é toda hora, primeira, segunda, agora estão falando de uma terceira dose, em alguns casos estão falando até de uma quarta dose de vacina e por aí vai, em relação a um vírus, né, que alguns consideram extremamente mortal e outros já não consideram tanto assim. Não importa a minha ou a sua opinião, porque eu não quero falar disso, porque não existe só esse vírus, existem vários e vários outros vírus. Mas percebe-se que toda vez tem que se tomar uma vacina. Por exemplo, o vírus da influenza, como nós conhecemos, o tal vírus da gripe, ele faz, todo ano a gente tem que tomar essa vacina, todo ano tem que tomar a vacina da gripe para que você não volte a ter aquela gripe. Então você percebe que essa vacina é temporária, tá? E não existe para algumas doenças vacina ainda. Por exemplo, existem algumas doenças que são extremamente sérias e que não existe vacina para elas, entende? Ainda não existe vacina. Então, dentro desse assunto, eu quero mostrar e falar de um vírus que atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade foi atingida por esse vírus. E que existe uma vacina que é papum. É uma vacina que eu considero a melhor vacina do mundo. Que vírus é esse? É o pecado, tá? O vírus do pecado, ele entrou na vida humana, ele entrou no ser humano, ainda lá no Éden, com Adão e com Eva. E esse vírus passou para toda a humanidade. O pecado, ele é assim, tem gente que fala assim, Adão pecou e por que eu que tenho que pagar pelo pecado de Adão? Porque o pecado é como um vírus. Um vírus ele é transmitido de diversas formas, tá? Por exemplo, o vírus da influenza, da gripe ou até o Covid, ele é transmitido pelo ar. Se a pessoa der um espirro e a outra respirar, ou então passar a mão no nariz e passar a mão numa superfície, a outra passar logo em seguida, porque tem um prazo ali, né? O vírus morre se ele não tiver um hospedeiro. A pessoa é contaminada. Então o vírus ele é passado, por exemplo, de uma pessoa para outra. Alguns vírus eles são transmitidos através de relação sexual. E o pecado como um vírus que está na humanidade, ele é transmitido no nascimento. Então não tem como um ser humano nascer sem pecado, a não ser Cristo, porque ele não foi fruto de um relacionamento entre o homem e uma mulher, mas ele foi gerado dentro
de Maria através do poder do Espírito Santo. Por isso ele foi o único, e é o único, homem, 100% homem, porque ele nasceu de uma mulher, porém ele foi gerado de uma semente incorruptível, sem pecado, que foi o Espírito Santo de Deus. Fora isso, todo ser humano nasceu com o vírus do pecado na sua carne. Alguns podem até argumentar, mas pastor, então uma criança, se uma criança morrer, como é que fica essa questão? Ela tinha o vírus, mas o vírus não manifestou, então logo é salvo. Mas todo ser humano, quando chega numa determinada fase, numa determinada idade de consciência, ele vai manifestar o vírus do pecado dentro dele. Alguns para inclinações, determinadas inclinações, outros para outros, mas todo ser humano vai manifestar em si o vírus do pecado, tá? Por isso, Paulo ele deixa bem claro que em Adão ele diz assim, olha, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, desde que o homem pecou, o homem vem tentando fazer vacinas, ou seja, métodos para não pecar ou métodos para, vamos dizer assim, ser salvo. E aí surgem centenas de religiões, diversas religiões e por aí vai. O homem tentando buscar a cura desse vírus através da própria força. O homem tentando vencer o pecado através do próprio esforço. O homem tentando vencer o pecado ou tentando alcançar a salvação através de obras humanas. E Deus ele criou uma vacina que no Antigo Testamento ela funcionava. Mas ela funcionava de modo temporal, que era a lei. E Deus ele criou essa vacina justamente por alguns motivos, né? Por alguns motivos. Primeiro motivo, por que Deus criou essa vacina? Para mostrar ao homem que o homem precisa e o homem necessita de uma cura eterna, de uma cura permanente. Porque a lei no Antigo Testamento ela funcionava como uma vacina. Ela tinha prazo de validade e todos os anos o sacerdote tinha que voltar diante do templo e sacrificar animais, tá? Para salvar, em prol dos seus pecados e em prol dos pecados da nação. Então você percebe que havia um prazo de validade. Se a vacina chamada lei, né, no Antigo Testamento, ela fosse perfeita, não necessitaria de uma outra vacina que eu chamo de a melhor vacina do mundo. E eu quero compartilhar com você uma palavra para te explicar a melhor vacina do mundo. Está em Gálatas 3, e eu vou ler Gálatas 3 a partir do versículo 7, que diz assim: Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que acreditam, aqueles que creem. Olha, as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os não-judeus, os gentios, justos por meio da fé. Isso aqui Paulo está falando a uma igreja da Galácia, tá? Justamente porque alguns judeus, líderes judaicos, estavam falando que para serem salvos eles precisariam continuar guardando a lei mosaica, tá? Ou seja, uma vacina temporal. Vamos lá. Ele anunciou o evangelho, as boas novas, a Abraão há muito tempo atrás, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas através de você, por teu intermédio. Portanto, todos os que acreditam participam da mesma bênção de Abraão, da mesma bênção que recebeu Abraão simplesmente por acreditar em Deus. Contudo, os que confiam na lei, ou seja, na vacina temporal, para serem declarados justos, eles estão debaixo de maldição. Porque a Escritura diz, olha, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. E é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras mesmo dizem, o justo, ele vive pela fé.
Agora é o seguinte, a lei, porém, não é baseada na fé, o versículo 12 de Gálatas 3, pois ela diz, quem obedece à lei tem que viver pela lei. Então Paulo ele está dizendo o seguinte, a lei ela traz juntamente com ela uma maldição. Quando Moisés ele tá para entrar, que o povo está para entrar na terra prometida, ele reúne o povo e ele começa a declarar a lei e o povo, ele começa a declarar bênçãos, ele começa a declarar a lei e o povo diz amém. Só que juntamente com essa declaração de Moisés, ele também começa a declarar algumas maldições. Isso está em Deuteronômio. E quando ele fala assim, olha, quem não cumprir vai ser amaldiçoado, aí vem uma série de maldições lá e o povo diz o quê? Amém. Então, juntamente com a lei, que é uma vacina temporária, né, veio também uma maldição. Como você pode perceber, o próprio Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 10, olha, os que confiam na lei para serem declarados justos estão debaixo também de uma maldição. Pois as mesmas escrituras dizem, olha, maldito, isso aqui foi uma liberação até de Moisés e o povo concordou com isso aqui, quando ele fez um pacto da lei. Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Então, logo, segundo a lei judaica, são 613 mandamentos, tá? 613 mandamentos. Nenhum ser humano é capaz de cumprir os 613 mandamentos. Então você percebe que a lei ela funciona, entre aspas, como, tá? Não estou falando de vacina verdadeira, não estou falando de vacina de agulha, mas como uma vacina que não tem eficácia. A lei ela não tem eficácia contra o pecado. Porque ela funciona justamente como é uma vacina. A vacina ela imita o vírus, tá? Não são todas assim, né? Agora, se eu não me engano, eu acho que é a Pfizer que é feita com RNA, com manipulação de RNA. Mas na sua base, eu não sou cientista também, tá? Não quero aqui trazer nenhum conhecimento científico para você. Mas na sua base, a vacina ela simula o vírus, né? No caso da influenza, por exemplo, a vacina contra a gripe, é o vírus morto. Então ele joga o vírus lá dentro do nosso corpo e o nosso corpo ele vai produzir anticorpos contra aquele vírus. Ou é morto ou é enfraquecido, ao ponto de não fazer tão mal. Por isso que tem pessoas que têm reação à vacina, porque quando lança o vírus, né, dentro do corpo, a pessoa reage como se ela tivesse pego o vírus. Só que o vírus, ou ele está morto ou ele está enfraquecido, então ele não causa um dano grande à vida da pessoa. E assim o teu próprio corpo cria uma proteção. Então a vacina nada mais é do que uma manipulação humana de fazer com que o teu corpo, instigar o teu corpo, ao teu próprio corpo criar uma proteção. Tá? Mas a lei ela procurou ser essa vacina. Então era uma sombra. Por isso que Paulo diz, olha, a lei não é algo que de fato vá salvar o homem. Mas quando Paulo diz que todo o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, logo a lei também é uma sombra da verdadeira vacina ou da melhor vacina do mundo. Tá? A lei ela é uma sombra da melhor vacina do mundo. Por quê? Porque ela não acabava com o pecado de uma maneira completa. Ela não destruía com o pecado de uma maneira completa. Se fosse assim, o sacerdote não precisaria voltar todos os anos lá para oferecer sacrifícios por ele e por toda a nação, como diz em Hebreus. Logo, ela é uma simulação, tá? Ela fazia com que o homem se aproximasse de Deus, até a palavra que é utilizada para oferta e sacrifício, se não me falha a memória, no hebraico é korban, que significa aproximar-se de Deus. Então, a palavra, o significado, eu não lembro se é essa palavra mesmo, mas o significado, isso eu lembro, o significado da palavra oferta no Antigo Testamento é se aproximar de Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Era uma simulação. Ah, pastor, mas os homens se aproximavam de Deus através do Antigo Testamento? Sim, na obediência à lei, revelava o coração da pessoa
que o coração da pessoa estava em Deus. Então ele se aproximava de Deus pela obediência a Deus, através dos seus mandamentos, e a obediência em seu coração. Porém, ela não tinha eficácia. A própria palavra diz, olha, maldito é aquele que não se mantiver obediente a tudo que está escrito. Era uma vacina temporal, todos os anos tinham que tomar aquela vacina, todos os anos eles tinham que fazer aqueles sacrifícios, tá? Para que pudessem estar próximos de Deus, para que pudessem ser salvos pelo Deus eterno, pelo Deus Todo-Poderoso. Então você percebe que era uma vacina ineficaz. Se ela fosse boa de fato, não precisaria tomar de novo. Logo, a humanidade tentou vencer o pecado com algo que não foi muito eficiente, tá? Mas, quando chega no versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo ele vai revelar qual é a melhor vacina do mundo. Porque aqueles que tomavam a vacina da lei estavam debaixo da maldição, tá? Estavam debaixo de maldição. Mas agora ele revela qual é a melhor vacina do mundo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Em algumas versões, deixa eu abrir aqui e ler para você, na versão corrigida e fiel, a ACF, vai estar assim, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui na NVT, foi a versão que eu li para você, está assim, tomando sobre si a maldição. Mas não. Fazendo-se, a palavra aqui é, ele se fez. Se fez porque levou sobre ele, né? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou dessa maldição, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, ou maldito é todo aquele que é pendurado numa cruz. O madeiro é a cruz. Era um símbolo, um método de crucificação romano, né? Um método romano de crucificação, um método romano de matar os bandidos ou de pena de morte, digamos assim. Mas a palavra de Deus ela é bem clara. Maldito é todo aquele que for pendurado na cruz. E Jesus ele foi. Só que diferente da vacina, Jesus não simulou. Ele pegou todo o pecado da humanidade. Olha só, fazendo-se maldição. Na NVT vai falar, tomou sobre si a maldição por nossas ofensas. Então, tudo aquilo que nós deveríamos sofrer por conta do vírus chamado pecado, que está dentro de todo ser humano, Jesus levou lá na cruz. E aí, no versículo 14, diz assim, e por meio de Jesus Cristo, os gentios, ou seja, os não-judeus, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito que foi prometido. Então, Jesus, quando se entregou na cruz, ele não se tornou simplesmente uma vacina temporal que todos os anos o ser humano tem que tomar. Ele se entregou de uma vez por todas, ou seja, ele é a melhor vacina contra o vírus chamado pecado, porque a gente não precisa ficar todos os anos sacrificando animais, mas nós precisamos simplesmente entregar a nossa vida a Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único caminho para Deus, reconhecer que Jesus Cristo é o único antídoto que tem efeito contra o pecado de fato. Quando você reconhecer isso e você fizer isso, o pecado já não terá mais domínio sobre você. Você consegue entender que o sangue de Jesus derramado lá na cruz é a melhor vacina do mundo contra um vírus chamado pecado? Eu vou ler para você em Romanos, tá? Romanos,
que diz assim, ó, deixa eu ler aqui para você. Olha só, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4, de sorte que se fomos mortos, sepultados com Jesus Cristo no batismo, para que com ele, ou seja, que como Cristo foi ressuscitado do meio dos mortos, pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se nós formos plantados juntamente com Jesus Cristo na semelhança da sua morte, nós também seremos semelhantes a Cristo na sua ressurreição. Sabendo isto, preste atenção no que eu vou te falar, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aleluia. O que ele está querendo dizer? Deixa eu te explicar o que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Ele está dizendo que a melhor vacina do mundo, que é reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela não somente traz a cura, na verdade ela mata a causa. Ela mata. Ela não adormece o vírus, ela mata esse vírus. O velho homem foi crucificado com ele, ó, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, ainda mesmo vivendo nesta carne pecadora, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, nós temos a força necessária para dizermos não ao pecado e não servirmos mais ao pecado. E olha só o que ele diz no versículo 7, porque aquele que está morto já está justificado do pecado. Então não simplesmente ele te dá um período vou ficar um período fora do pecado. Não. O sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário, ele livra o ser humano de uma vez por todas. Ele livra o ser humano do pecado de uma vez por todas e para todo sempre. Ele justifica o homem diante de Deus. Por isso até no versículo 8 diz assim, se já morremos com Cristo, nós cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado do meio dos mortos, Jesus já não morre e a morte já não tem mais domínio para ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Então o que ele está dizendo? Que nós, todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor, como seu único Senhor e Salvador, são mergulhados em Cristo, são lavados no sangue de Jesus, como diz em Apocalipse. Que João viu uma multidão de vestes brancas e ele pergunta quem são esses, e aquele anjo diz, olha, esses são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então ele não simplesmente adormece o pecado e todos os anos a gente tem que voltar lá e fazer os sacrifícios para podermos não viver as consequências do pecado. Não. Ele de uma vez por todas. Deixa eu abrir aqui o versículo para você ver. Deixa eu abrir aqui, eu vou ler para você. Você está entendendo, querido? Deixa eu abrir o versículo aqui. Você está entendendo? Olha só, Hebreus, capítulo 9. Olha só, que coisa linda. Deixa eu achar o versículo aqui. Aqui, ó. Hebreus 9. Cadê? Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. Que aquele santuário feito por mãos humanas era apenas uma figura, ou seja, uma vacina passageira do verdadeiro santuário. Porém, Cristo entrou no céu para agora comparecer por nós diante
da face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Olha só, Jesus não precisa morrer todas as vezes. Como um sumo sacerdote, a cada ano, aquilo que eu falei para você, entra no santuário com sangue de outro, ou seja, com sangue de um cordeiro. De outra maneira, seria necessário então Jesus morrer várias vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ou seja, na época que Cristo estava aqui, Jesus se manifestou uma vez só para aniquilar, presta atenção, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim Cristo também, ou seja, se ofereceu uma só vez para tirar o pecado de muitos, ou seja, porque não de todos, porque nem todos acreditam. E vai aparecer uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aleluia! Ele é a vacina eterna, a cura eterna. Deixa eu ler Ele é a vacina eterna. Ele de uma só vez, de uma vez por todas, entrou no santuário. Ele entrou, e aspergiu o seu sangue, para que todos aqueles que nele creem sejam perdoados pelo sangue dele que foi derramado. Por isso ele falou, olha, essa vacina só vai curar muitos. Ofereceu-se uma vez, versículo 28, Hebreus 9, 28, para tirar o pecado de muitos, porque nem todos estão tomando essa vacina. Nem todos estão sendo mergulhados no sangue do Cordeiro. Nem todos estão tomando a vacina que se chama Jesus Cristo e o seu sangue derramado por nós. E eu acho interessante que ele fala, na consumação dos séculos ele se manifestou. E Paulo, para mim foi Paulo que escreveu Hebreus, vamos lá. Paulo ele fala o seguinte, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Ele está dizendo o seguinte, querido, olha só, ele faz uma comparação. Da mesma maneira que um ser humano morre e depois já vai ao juízo, ou seja, não tem uma segunda chance depois da morte. Não caia nessa falácia, não caia nessa mentira. Vai haver uma segunda chance depois da morte. Não tem uma segunda chance depois da morte. Não adianta querer tomar essa vacina depois de morto. Vacina nenhuma no mundo vai salvar o defunto. Então, da mesma maneira que ele está falando, olha, da mesma maneira que a gente sabe da certeza da morte, eu tenho a certeza também que Cristo, olha o versículo 28, é lindo, se ofereceu uma só vez para tirar o pecado de muitos, porque nem todos creem. E vai aparecer uma segunda vez para aqueles que tomaram essa vacina, ou seja, aqueles que esperam a salvação. Então, queridos, que nessa noite você entenda, ou dia, não sei quando você está vendo o horário que você está assistindo a minha mensagem, mas eu quero que você entenda que se você já entregou a sua vida para Cristo, faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Porque o sangue de Jesus que limpa você e que te transforma, ele não é um sangue passageiro, ele não é qualquer remédio. O sangue de Jesus é a solução para todos os problemas da humanidade, principalmente para o pecado. Ele aniquila o pecado na vida de todos aqueles que acreditam nele e que se rendem a ele. E se você que está me ouvindo ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, você que está me ouvindo, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, não foi lavado no sangue de Jesus Cristo, se rendendo a Ele, falando, Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, recebe a minha vida, perdoe os meus pecados. Saiba que o vírus do pecado vai trazer a morte sobre você. Paulo ele diz que o salário do pecado, ou seja, o resultado do pecado é a morte. E a morte eterna. Mas Jesus é melhor que qualquer SUS. Não existe sistema de saúde melhor.
Jesus, ele diz, olha, Paulo diz sobre Jesus, o dom gratuito, ou seja, a palavra dom significa presente, o presente gratuito, o presente de graça que Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Só Ele pode te livrar do pecado. Então, se você não quer a morte eterna, porque vacina nenhuma, religião nenhuma vai te salvar, tá? Religião nenhuma vai te salvar da consequência desse vírus mortal, muito mais mortal que Covid, que se chama pecado. Religião nenhuma vai te salvar disso. Só Jesus vai te salvar. Só Jesus tem a cura eterna para o vírus do pecado. Então, se entregue a Ele hoje, neste momento que você está ouvindo a minha voz. E se você que está me ouvindo já é um cristão, pega esta mensagem e compartilha com aqueles que precisam ouvir essa palavra, para que eles não sejam mortos pelo vírus do pecado. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você realmente seja vacinado com a melhor vacina do mundo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.